Hum. Vou começar com oração, tá bom? Não, Senhor, eu penso naquele trecho que alguém leu para mim hoje, como o Senhor dá os olhos para ver e compreender. E o Senhor realmente abriu nossos olhos para entender a tua palavra, mas esse livro de Romanos é tão, tão importante. Eu peço a Deus que o Senhor nos ilumina e nos vê coisas que vão afetar a nossa vida, que nos dê convicção das coisas e verdades que estamos estudando. Muito obrigado por esse livro, obrigado por cada irmão. E mesmo que há dificuldades, nós somos gratos ah, pela tecnologia que a gente podia ainda manter nossa amizade, compartilhar coisas. Então, colocamos hoje nas tuas mãos, em nome de Jesus. Amém. Bom, vou começar com o livro de Romanos. É como eu falei no início, que é o primeiro livro nos epístolas lá da igreja do Novo Testamento. E não é porque ele é mais importante, mas para mim é fundamental a compreensão desse livro. Para mim é os ah, alicerce firme, é caminhando com Cristo. Tem todas essas áreas que estão relacionadas com o livro de Romanos. E foi importante, eu falei sobre Agostinho que se converteu lendo o livro de Romanos. Esse foi alguns 1500 anos atrás que realmente a palavra afetou ele. E esse foi muito importante para a direção da igreja durante aquele momento. Lutero, que fez a reforma protestante, ele, a gente vai ver muito hoje sobre a justiça de Deus. O que significa a justiça de Deus? E para Lutero, esse só condenou ele, mas ele descobriu que é uma coisa que afeta a sua própria vida. Que Jesus imputa em nós e nos faz justo. E Wesley, que ele era muito evangelista, e ele também converteu, de fato, era a introdução do livro de Romanos, que eu estou dando agora, feito por uma pessoa que era feito, Lutero é que escreveu, o homem estava simplesmente ensinando as coisas que Lutero falou, e Wesley se converteu. Muita gente se converteu lendo o livro de Romanos. Nós falamos que esse foi durante a terceira viagem missionária, e isso é importante porque eu vejo, tendo estudado profundamente o livro de Atos, eu vi como Paulo começou a enfatizar diferentes coisas quando ele vai amadurecendo, compreendendo melhor o plano de Deus, como Deus ficou revelando essas coisas. Você pode ver uma grande diferença entre o livro de Gálatas e daí você vai para as outras epístolas, como Efésios, e daí o que chama os epístolas pastorais de Timóteo e Tito. E você pode ver como ele foi amadurecendo sua visão da igreja. E é interessante que é da primeira viagem, muito discipulado, desculpe, muito evangelismo, mas eu creio que ele viu como rapidez que eles abandonaram a fé, que ele começou a enfatizar mais discipulado. Daí, chegando em Corinto, ele viu da importância que ele tinha que dar para esse apoio do discipulado fundamental. Mas o que aconteceu é que ele um, começou a enfatizar investimento em líderes, de fato, durante esse tempo dele em Corinto e Éfeso, tudo, ele focalizou especialmente investir nos líderes. Corinto, lá em Éfeso, o que aconteceu é que as pessoas foram treinadas na escola que ele chamou escola de ah, tirano, né? Que essa escola de tirano, ele usou para passar essa visão, né, de implantação de igrejas, e ele investiu nos líderes. Ele estava em Corinto, nós sabemos porque ele mencionou Cencreia, que era perto lá, e Gaio era o tesoureiro, ou não, ele era uma pessoa que fez parte do grupo que apanhou pelos romanos por causa da fé.
Ele se converteu. Horácio era o tesouro da cidade de Éfeso. Ah, isso Desculpe, Corinto. Desculpe, Corinto. Essa é a viagem missionária de Paulo. Um, Se você pode ver como ele saiu de Corinto e foi para Éfeso, antes de ir para Jerusalém. Então, ele tinha passado por todas essas igrejas e ele teve bastante amigos lá em Corinto quando ele foi para lá. Porque era nessa razão que ele escreveu, foi necessidade do ministério apostólico, porque não tinha Bíblia naquela época, né? Então, os apóstolos foram lá e deram a base, deram instrução para as pessoas. Era uma igreja mista, isso é importante para entender, porque você vai ver que a questão é muito de os judeus e o relacionamento dos judeus com os não-judeus. E houve alguns problemas doutrinários, legalismo, antinomianismo, que significa pessoas estavam muito liberal na maneira de agir, que não seguiram a palavra de Deus. E houve alguns problemas práticas, como submeter o governo. A pessoa estava falando, mas é uma coisa que nós não somos desse reino, mas ele explicou como devemos tratar o governo. E ele falou sobre a liberdade, como é que a gente trata quando a gente tem diferentes convicções, e como é que a gente faz com isso. Paulo, eu não vou mencionar isso, vou só destacar algumas coisas da vida. Nós sabemos, ele mais ou menos nasceu na época de Jesus. Ele estava praticamente a mesma idade lá e ele começou a estudar a lei com 5 anos. Porque sabemos isso? Porque isso foi a tradição dos judeus de ensinassem. E depois ele destacou, ele passou o Bar Mitzvah, que significa filho da lei. Ele começou a ser instruído nas tradições, porque ele destacou tanto, né? Então, a gente sabe que ele foi para Jerusalém, ficou lá, foi treinado para Gamaliel, isso é importante. Ele se tornou fariseu e houve só 5.000 fariseus na época de Jesus. Então, Paulo foi uma pessoa que entrou nisso e destacou, mas ele perseguiu a igreja, ele converteu com 30, mais ou menos no ano 33. Então, eu acho interessante que Deus, em vez de mandar, sabendo a importância do ministério de Paulo, Deus ficou treinando ele por 14 anos, mais ou menos. E treinou ele na Arábia, ficou 3 anos, foi para Jerusalém um pouco durante esse tempo. Mas ele estava recebendo essa revelação e se preparando para a chamada missionário em Atos 13. Eu gosto desse foto, não é foto, é pintura, quadro que aconteceu aqui. E pessoas sempre falam que ele caiu do cavalo, mas a Bíblia não menciona cavalo. Então esse é um dos mitos aqui. Cidade de Roma era muitos pobres e ricos e era o centro do império. E tem eles acham 1 milhão de pessoas morando lá. E como eu falei a última vez, não sei como eles conseguiram dar comida, esgoto, e as coisas básicas para as pessoas numa cidade que sem. Lembra que eles não tinham caminhões, trem, nada, né, para transporte grupos de diferentes coisas, judeus. Os judeus houve, antes de Paulo chegar lá, eles jogaram as pessoas fora dos judeus, foram expulsos de Jerusalém. Mas eu mencionei esse sistema rodoviário que vai para todo o país, não o país, mas o Império Romano, porque eles usaram esse para ir para diferentes lugares. Ah, a igreja é interessante, só para uma pequena coisa aqui, nós sabemos que provavelmente foi fundado pelas pessoas que estavam presentes em Pentecoste, porque a Bíblia fala que houve gente de Roma lá, eles escutaram uma mensagem de Jesus, provavelmente falaram para os apóstolos e voltaram. Mas não foi uma boa instrução completamente. Paulo sentiu a necessidade de ir lá. Áquila e Priscila eram pessoas que eram expulsadas lá. Eu coloquei muitos conhecidos de Paulo, ele nunca viu, foi lá, mas houve
quando ele foi lá, que ele conheceu e saudou 26 pessoas, mais ou menos, que pessoas que ele conheceu na igreja. E a gente imagina uma igreja grande, mas as igrejas naquela época Paulo fundou não eram muito grandes. Então ele conseguiu 3 anos depois dessa viagem, escrever essa carta, ele realizou seu sonho de visitar Roma. Então ele queria expressar seu desejo. Primeiro, eu vou tentar dar um resumo, se você me aguenta mais um pouquinho aqui. Eu queria repetir essa coisa porque um, na introdução ele expressou o desejo de visitar Roma, né? E ele queria dar esses ensinamentos apostólicos, ele queria se apresentar como apóstolo, como ele fez nos primeiros 2 versículos. E no fim do livro, ele mostrou que ele queria que Roma, a igreja de Roma, enviasse ele, então usou tipo sede para o ministério dele em Roma. Ele eventualmente foi até Espanha, que há algumas indicações que ele foi para lá, então ele fez muita coisa, mas o principal, ele queria apresentar o evangelho. A coisa que eu escuto, as pessoas simplificam muito o evangelho. O evangelho é simples, mas é muito profundo. E é importante, o mais que nós podemos, de aprofundar no evangelho, é super importante. Ele queria corrigir problemas doutrinários lá. Então, eu mencionei as palavras que são muito comuns. Olha, como 10 vezes ele fala de modo nenhum. É uma maneira muito forte, né, enfático, né, de negação. E esse mostra que Paulo, o estilo de Paulo, porque ele fez um argumento consigo mesmo, porque sabia, como evangelista, quais são as perguntas que as pessoas, as acusações ou que eles iam fazer. Ah, ele fala muito de pecado, olha, como Cristo, muitas vezes, ele fala muito da lei. A ênfase era a lei porque pessoas lá naquela época, e até hoje, pensam que pessoas estavam salvos pela lei. Isso não é verdade. Mas ele explicou que a lei, a gente vai olhar nisso hoje à noite. Um, interessante, um homem que redirigiu a Tercio. É interessante, eu creio que Paulo começou no fim do versículo 11, no capítulo 11, ele começou a louvar a Deus. E então, riqueza, maravilhoso, né? Tudo que Deus fez. E Tércio incluiu aquilo naquele louvor que Paulo falou. Mas a teologia, eu falei, a coisa que é muito bom de saber que todas as áreas da teologia, todas as coisas são importantes. Um, a mulher que entregou para Roma era Febe, e se você quer saber, eu não estou inventando isso ou tentando promover uma doutrina, mas Febe, a Bíblia, você pode traduzir, talvez deve traduzir, que ela era diaconisa da igreja de Cencreia. Então, ela foi responsável para ler esse manuscrito desse livro lá para Roma, onde foi copiado e distribuído para as outras a decorrer do primeiro século. Mas é muito importante esse livro para esse. E eu joguei essa pergunta semana passada, mas eu não deixei. Eu gostaria de um ou dois de vocês, duas pessoas, falar por que você está querendo estudar o livro de Romanos. O que chamou você para fazer isso? Eu quero saber o que você está esperando. Não uma grande resposta, isso, mas pequeno. E aí? Ligue o áudio, tá, irmãos? Para você falar aqui com o Bruce. Ligue seu áudio. Boa noite, Boa noite. Jacielto. Estou ouvindo. Eu tenho dificuldade de interpretar Romanos, algumas partes. Então, o meu interesse em estudar é esse. Entender melhor, compreender melhor o Muito livro de bom. Romanos. Qual parte você achou difícil? Por exemplo, capítulo 7, para mim foi um pouco difícil, né? E ainda não entendi legal. Aham. Mas
eu creio que vai ser melhor. Eu acho, para mim, uma coisa que tem versículos que são difíceis assim, é capítulo 2 que nós vamos olhar hoje. Eu acho que eu vou dar uma boa ilustração lá que vocês vão gostar disso. Mas eu entendo a Uhum. dificuldade de capítulo 7. Tem algumas dificuldades, mas é super importante capítulo 7. Então, obrigado. Tem mais uma pessoa? Ok. Que eu gostaria também de falar que o meu desejo de estudar esse livro é sempre contemplar a grandeza da graça de Deus, que cada vez que eu olho nele eu me maravilho novamente de ver o plano soberano de Deus de derramar graça para um povo imerecido. Eu vejo que eu ainda sei muito pouco desse livro. Que bom. Isso é uma coisa que eu pensei quando você falou isso, é que a doutrina de eleição está lá, da predestinação tá em alguns capítulos, especialmente apresentado no capítulo 8, e daí desenvolvido 9, 10 e 11. E eu tenho bastante pessoas que na igreja, eu estou começando a discipular algumas pessoas na igreja dos irmãos aqui nos Estados Unidos, e como eu falei para ele, que você falou contemplar a graça, eu citei para esse homem que eu estou estudando com ele agora, e eu falei que o que acontece com esse doutrina de eleição, você começa levado bem lá em alto e fala, puxa, Deus me escolheu. Aí você cai rapidamente e fala, mas por que ele me escolheu? Você vê com muita humildade que não foi nada da sua parte. Então, o livro de Romanos é muito cheio de graça e mostra o poder da graça em capítulo 5. Esse é um tema muito importante. Então, se você chega até capítulo 5, você vai ter muitas coisas para maravilhar, com certeza. Essa aqui. Acredito não, eu não me arrependo de precisar repetir essa coisa. Eu vou repetir cada vez esse slide aqui, porque é importante para a interpretação do livro, a gente tem que encaixar e saber do linha de pensamento do homem, especialmente as cartas de Paulo. É uma linha de pensamento que é muito importante e, esse como o livro deve ser dividido. Não sei se vocês souberam, mas os capítulos estavam colocados muito cedo, alguns 300, 400 anos, eu não me lembro, precisar olhar quanto tempo, mas bem no início, mas foi depois dos 1000 anos de igreja, mais de 1000 anos, bem mais de 1000, eles colocaram finalmente os versículos. Então, é importante para a gente poder ver o contexto imediato e do livro inteiro para poder interpretar corretamente. Tem muitos erros, especialmente o livro de Hebreus, que pessoas falham de olhar no grande quadro. Nós temos uma expressão em inglês que eu gosto que é chamado que a pessoa não consegue ver a floresta por causa das árvores. Isso indica que ele fica focalizando nos detalhes e não vê o quadro maior. Então, eu vou tentar, a maneira que eu vou fazer esse curso aqui, eu vou correndo um pouquinho e eu não vou parar para olhar em cada parte aqui, mas eu vou parar aí nos lugares chaves que dá para entender o contexto lá, eu vou enfatizar. Mas você pode perguntar, por favor, qualquer coisa que você não entende. Primeiros 17 versículos é uma frase só no grego, e, e isso explica Paulo está se apresentando, coisas assim, falando do seu desejo de visitar, explicando o conteúdo daquele carta, aquele epístola que ele estava escrevendo. Ah, eu fiquei meditando nisso, estudando hoje, até 3:20, onde ele muda, é que ele está falando da condição de humanidade condenado. Ele falou, as pessoas judeus não são mais favoráveis diante de Deus, e
e religião não pode te salvar, cerimônia não pode salvar, lei não pode salvar, e basicamente fala que o ser humano é cheio de pecado. Tipicamente, quando a gente fala de pecado, e apresentar no Evangelho é Romanos 3:20, que ele fala, desculpe, 3:23, que fala, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Mas isso, para mim, enfatiza um pouco as ações, em vez da natureza. E essa é a razão que na Bíblia francesa traduz assim, que nós, judeus, são melhor posição do que os gentios, vocês. Eu falo de modo nenhum, daquele um assim, porque já demonstramos que tanto os judeus como os gregos são debaixo do reino do império de pecado. Então, não somente que é o fato que nós pecamos, mas a coisa importante é que a gente reconhece que é por natureza. Nós não temos condições de nos salvar. Pai, daí 3:20 ele começa uma outra coisa, de justiça imputada. Quer dizer que como é que eu, que já pequei bastante, como poder ser justo e chegar a Deus? E eu não posso chegar com minha própria justiça. E esse que Lutero finalmente reconheceu, ele não pode chegar com sua justiça, mas ele precisava ser imputado à justiça de Jesus Cristo, que é o único ser que vivia uma vida perfeita. Ele deu essa justiça dele, o crédito de justiça para nós. Essa razão resulta que nós podemos ser um, uh, perdoado, redimido, transformado, um, e reconciliado com Deus. Muita coisa aconteceu, mas a ênfase é totalmente pessoa de Jesus. Quem nasceu de novo. Eu estou escutando uma carta agora que está dando estudo do livro de João, quando eu vou sair para correr. E uma carta falou um, que ele perguntou se é um novo nascimento, qual participação você teve no céu, o que que você fez para nascer? Você não foi você, aconteceu com você, você foi nascido, mas não foi pela sua vida, seus esforços. E essa é a mesma coisa que aconteceu com a, quando a gente nasce de novo, não é para nosso esforço, ele que faz essa coisa. Então, até 5:21 fala desse como acontece, e quando pessoas, eu não sei quem é que disse agora, porque eu não sei todo mundo que está lá, mas falou que queria entender, primeiro, o capítulo 7 é chave, e se você entende que começa do sujeito aqui, de santificação, como Deus transformar, o que que ele fez, como é que a pessoa pode vencer do pecado, esses assuntos estão nesse próximo capítulo aqui. E um, outra coisa, Deus é justo, porque a questão de Israel, nós vamos falar sobre isso hoje à noite um pouquinho, porque você vê os judeus, basicamente, você pode ver esses argumentos em todo o livro de Romanos. Os judeus falaram, Deus falou que todo Israel será salvo. Então, eu vou ser salvo, eu não preciso de Jesus, porque Deus já garantiu que eu serei salvo. Então, por que eu preciso de Jesus se eu estou nessa posição? E, ele falou, se você acha que eu não sou salvo, então Deus mentiu. Ele não é justo. Então, esse é o problema que eu tenho. E esse foi, você pode ver sutilmente, toda parte desse livro de Romanos, ele toca nessas coisas. Então, nós vamos ver assim, do capítulo 9 até o fim do 11, mas a prática de Jesus começa com a descrição de adoração e o aspecto de como fazer. É a conclusão, em 15, 14 até 16, 27, a gente vai ver que essa parte aqui. Alguém tem uma pergunta ou queria
Eu vou dividir em grupos um pouco depois dessa introdução, mas alguém tem uma pergunta sobre essa coisa? Eu sei que eu repeti as coisas, mas Paulo falou que é sem problema para mim, mas é uma segurança para você de repetir. Alguém tem um comentário ou pergunta? Como eu falo, é que para mim eu gosto de passar 1, 2 dias estudando ah, tudo que eu posso sobre o contexto do livro, e é importante para mim, para poder entrar no livro, de ter um mapa que eu poderia ver onde estou indo e entender a linha de pensamento do livro. É muito importante isso, que é uma grande falha das pessoas em estudar a palavra de Deus. Alguém tem comentário, pergunta? Só para você saber, eu vou continuar a coisa. Um, Anos atrás eu peguei, você pode ver a grossura, mais ou menos. Essas são minhas anotações do livro de Romanos. E de fato, se não foi suficiente, eu voltei várias vezes e coloquei anotações das minhas anotações para esclarecer as coisas. Essa é a importância. Você fala, é complicado. Deus, o professor de grego fala, Deus não olha no escolasticismo. Você não é melhor porque você sabe disso, mas Deus não honra a preguiça. E tem muitas pessoas que têm preguiça de estudar a palavra de Deus. Então, se você quer crescer e andar com Deus, a chave é de investir o tempo de estudo para poder saber. Pergunta? Ok, primeira divisão. Ok, é uma introdução. Primeiros 17 versículos. E eu vou tentar começar esses sementes e eu não fiz isso até agora, mas eu peguei palavras, conceitos chaves para poder entender a maneira que Paulo está falando. A semente é uma verdade espiritual que é implantada na sua vida. Quando você vê Paulo falou, desculpe, Tiago, eu acho que falou que nós devemos ser não somente ouvintes, mas praticantes da palavra. Mas ele estava falando no contexto que a palavra foi implantada na sua vida e crescer. E Paulo começou o livro falando da sua posição. Um, mas se você quer ser usado para Deus, essa coisa que eu estou olhando com as pessoas que são importantes para mim, que eles começam a olhar na sua vida pela ótica de Deus. Muitas vezes a gente olha nossa vida pelas críticas dos outros, ele não gosta de mim, ele acha isso, não, e outra coisa, mas a realidade é que Deus quer que a gente vê nossas vidas pelos seus olhos, que vê que Deus me equipou. Eu não sou perfeito, não tenho todos os dons, mas Deus me preparou para uma função certa. Eu tenho uma função, eu tenho uma importância do corpo de Cristo, como cada um de vocês também. Esse é o grande problema na igreja, que tem muitas pessoas são passivos em vez de ativos nessas coisas. Um, eu pensei que ia estar lá. Ah, ok. Se você está com sua Bíblia, deixa eu ver aqui. É meu computador, eu coloquei lá. Ele, um, ele colocou Paulo, versículo 1 fala Paulo, servo de Jesus Cristo. Ele colocou, não está na sua tela aqui, mas ele é servo de Jesus Cristo, essa é a sua posição. Ele colocou um bom líder, é um servo. Ele não puxa essa sardinha para ele mesmo, mas ele vê que ele é servo. É interessante, Paulo começou com isso, não falando da segunda coisa, que é apóstolo, que é que uma pessoa é enviado. Eu sou o apóstolo, no sentido que eu fui enviado também, mas não no mesmo sentido que
A palavra apóstolo significa de enviado. Esses são os missionários. Mas a gente não está no mesmo nível do que as pessoas. Eu sou enviado por uma igreja, ok? Eu sou um apóstolo de uma igreja em Worcester, Ohio. Mas eu não sou um apóstolo de Jesus Cristo, porque dos 12 e Paulo eram pessoas que eram escolhidas para essa função, e eles eram missionários, mas mais do que missionários, eles foram dados autoridade para escrever a palavra. Mas ele começou apresentando como servo, que você vê que a humildade, e esse mostra que você vai ver durante esse livro, quando ele fala dele mesmo, da igreja, você vê essa humildade. Uma coisa, quando eu ah, estou ensinando os pastores e pessoas do seminário, eu gosto de perguntar, ah, eu gosto de perguntar para eles se eles já tiveram uma matéria estudando isso, um, no seminário, do assunto de humildade. Quem já fez uma matéria de humildade? Ninguém. Mas você pode ver que Jesus enfatizou ensinando os discípulos a humildade, porque ele queria que os discípulos dependessem completamente dele. Então, voltando aqui, o que é o Evangelho? A gente tem que ver como Paulo viu sua vida, sua função, sua posição, que era importante. Mas ele falou que foi separado para o Evangelho, o outrora prometido, porque ele falou isso aqui, porque ele queria que a gente que um, entendesse que essa não é uma nova ideia que Paulo inventou, já estava pré-prometida nas Escrituras. Você só precisa olhar no Antigo Testamento para ver que realmente há uma ligação entre o Antigo Testamento e o Novo Testamento. Pessoas fazem uma ligação errada, mas o fato que era prometido antes significa que a, a morte dos Messias, a chegada de Deus na forma de um homem, morrer, viver uma vida perfeita, morrer e ressuscitar, era no coração de Deus antes da fundação do mundo. Então, esse não é uma nova ideia que Paulo inventou. E ele falou a segunda coisa, em versículo 3, ele, em versículo 3, ele falou sobre o fato que era o assunto, opa, desculpe, ok, sobre o filho, o que fala sobre o filho dele aqui? Deixa eu ver aqui. Opa. Ele fala, com respeito ao filho, versículo 3, o qual, segundo a carne, fisicamente, veio da descendente de Davi. Então, o lado humano de Jesus, que ele é 100% homem, veio da descendência de Davi. Isso é importante porque Deus falou para Davi que ele precisava, ele falou para Davi que prometeu que um descendente ia sentar no trono para sempre. Isso está falando de Jesus Cristo. Então, fisicamente, ele era filho de Davi. E espiritualmente, ele era, versículo 4, falei, foi designado filho de Deus com poder, segundo o Espírito de santidade, pela reeleição dos mortos, a saber, Jesus Cristo, nosso Senhor. Então, essa coisa do Espírito de santidade, ele está falando espiritualmente, ele era filho de Deus. Fisicamente, é filho de Davi. Você lembra das pessoas cegas que gritaram, oh, Davi, filho de Davi, quando Jesus passou. Então, essa era a natureza humana, a natureza divina, era filho de Deus. E ele foi apóstolo, chamado apóstolo do lado pela graça. Então, veja bem, e escuta o que eu vou falar aqui, porque eu quero você dividir em grupos e perguntar para esse assunto, porque isso é muito importante. Deus falou que na grande comissão que nós devemos estar preparados de que nós fomos enviados como a igreja de
fazer discípulos. Como é que faz discípulos? Conforme o versículo, duas coisas: batizando o nome do Pai, Filho e Espírito Santo. Isso é os primeiros passos em evangelismo ou de discipulado, e levando eles para Cristo e ensinando eles obediência pela fé. Não somente ensinando eles. Muita gente fala isso, a grande comissão de ensinar. Não é só ensinar, é de ensinar o que é obediência, não é legalismo. Porque pessoas estavam acusando Paulo. Paulo, você está não ensinando as pessoas a ser obediente. Você tá fazendo isso e e ele falou, sim, eu estou ensinando obediência, mas não é obediência pela lei, é pela graça. Então, o Evangelho é a pessoa de Jesus e não apenas o plano de salvação. Mas nota esse versículo 5, é chave, pelo qual recebemos a graça e o apostolado para a obediência da fé entre todos os gentios. Agora, interpretando esse da fé, o que ele queria fazer? Melhor traduzir essa maneira. Ele recebeu a graça e o apostolado para a obediência pela fé. Isso é diferente do que a obediência pela lei. É pela fé, é pela sua intimidade com Deus. Quando você tem um coração entregue a Deus para a obediência, não forçado, mas é uma alegria de ver essa obediência. E as pessoas cobram, é muita cobrança de que você tem que seguir essas regras e essas outras regras, né? Muito legalismo. Mas o Paulo fez contra isso. Ele foi um apóstolo para falar sobre obediência, mas a obediência que era fruto da fé, que implica o fruto do amor, fruto do temor de Deus. Essa é a vida de adoração. Então, eu queria, eu sei que vai ser pouco tempo, nota que eu coloquei aqui. Um, eu tenho uma pergunta que eu quero que vocês falem em grupo de 4, ok? Ricardo, se você está lá, você pode começar a pensar como dividir. O que você acha? Como você entende desse aspecto de obediência pela fé? Como podemos ensinar isso? Está sendo praticado? Você acha que a obediência das pessoas das nossas igrejas são sendo obedientes pela fé? Então, ok, outra coisa que é importante, Paulo falou que nesse capítulo lá que foi, ele queria saber, que eles saibam, mesmo que eu não fundei sua igreja, vocês são muito importantes para mim. De fato, Deus é meu testemunho. Ele falou isso, que porque Deus, a quem sirvo em meu espírito no evangelho do seu filho, é meu testemunho. Quantas vezes eu tentei. A Bíblia não fala se era Satanás que impediu ele chegar ou era Deus, porque há exemplos disso na Bíblia. Deus proibiu na segunda viagem missionária de Paulo de ir lá para Éfeso. Ele impediu. E outros tempos que é Satanás, ele fala muitas vezes, eu queria chegar nessa igreja, mas Satanás impediu. Então, essa não é a questão, a gente não sabe como foi impedido, mas ele não conseguiu chegar. Mas olha essa coisa, meu Deus, a quem sirvo no meu espírito. Eu queria comentar sobre isso, já comentei, mas eu acho que não está avançando, Ricardo. Ok, eu posso usar o mouse. Essa palavra a quem eu sirvo, essa é a palavra que é usada nos templos, descreveu a ação dos sacerdotes no templo de Jerusalém. Então, é um serviço de adoração. Então, você deve traduzir, porque o Deus a quem eu adoro, onde que ele adorou a Deus? No templo? Não, Jesus falou que não é um lugar mais para adorar a Deus, é no seu espírito e verdade que a pessoa vai adorar a Deus. E está no evangelho do seu filho. E quando ele externizou o fruto da sua vida de adoração, é de evangelização. Então, acho que eu traduzi dessa maneira. Não só comentar. Então, o que eu queria ver em versículo 9 e mencionar que o evangelismo é uma expressão de adoração, é uma maneira de externar. Então, você pode
mais que eu tento fazer, pessoas não pegam isso, mas eu falo muitas vezes, pessoas, vamos começar a nossa adoração, que vão falar que isso significa começar a cantar, mas Paulo não olhou no cantar como única maneira de manifestar sua adoração, ele manifestou através da sua adoração. Então, essa é a razão que foi eficaz, porque não era uma obrigação de evangelizar, era uma alegria que veio de expressar sua adoração maravilhando a pessoa de Deus. Então, isso é importante para ficar com essa ideia. Então, outra coisa que você, Paulo, falou aqui, deixa eu achar o versículo. Ele falou aqui, lá para baixo, deixa eu ver se eu coloquei o versículo aqui. Eu coloquei esse versículo aqui porque é uma coisa que chama minha atenção nesse trecho aqui. É que ele falou, um momento, ele fala no versículo 11, ele fala, porque muito desejo ver-vos, a fim de partir convosco algum dom espiritual. E esse é diferente, um pouco mais forte do que ele falou em 1 Coríntios capítulo 13, 12, 13 e 14, mas ele falou que é uma coisa que veio definitivamente do Espírito Santo, era dom espiritual, e queria, ele falou que ver-vos para partir algum dom espiritual para seja fortalecido, para enraizar. Eu queria dar aquela fundação que nós demos nas nossas coisas com isso. Ele falou, esse versículo 12, ele meio se corrigiu para enfatizar o que ele queria. Isso quer dizer, para que em vossa companhia reciprocamente nos fortalecer por intermédio de fé mútua, vossa e minha. Então, ele usou essas palavras que estão na sua tela. Carismata é a palavra caris, você deve saber que significa a graça. A carismata é um dom que é de graça que foi dado. Paulo não chegou no alto nível para fazer isso. Eu gosto de Paulo inventou palavras às vezes. Ele falou sum, que significa junto, para kaleo, que significa de encorajar mutualmente. Então, ele falou que é uma coisa espiritual, não é uma coisa. A Bíblia fala, tem a razão que a gente vai na igreja, não só para escutar uma boa pregação, isso é importante, mas também você deve ir lá com mentalidade de encorajar os outros. Tá meio automático para mim agora, que eu sempre procuro algumas pessoas que precisam de encorajamento, que precisam de instrução, exortação. Eu tento usar cada vez que eu vou para a igreja, não pensando que eu vou receber, mas o que eu posso dar para as pessoas. Então, essas palavras eram muito importantes naquele trecho, porque é uma coisa que veio do Espírito Santo, é um dom espiritual, e que eles iam edificar um outro. Se eu fosse uma pessoa que recebeu essa carta, sinceramente, eu ia falar, o que eu poderia contribuir à vida do apóstolo Paulo? Eu quero só sentar e escutar o que esse homem tem para fazer. Mas eu tenho aprendido alguma coisa, que eu tenho eu saí no barco uma vez para pescar com um professor e eu falei algumas coisas que edificou a vida dele. Ele não sabia, mesmo que ele era um estudioso. Mas a coisa que eu descobri é que as pessoas mais simples, se estão andando com Deus, pode edificar a minha vida também. Então, não há ninguém do corpo de Cristo que eu não possa edificar, e não há ninguém da igreja e todos da igreja podem me edificar. Então, essa que é a imagem da igreja que Paulo estava dando aqui, mutualidade, de ajudando um ao outro pelo poder do Espírito Santo. Esse que eu coloquei, que é a verdade, quarta verdade, todos os verdadeiros seguidores de Jesus são capazes de edificar os outros. Essa é a coisa super importante para lembrar, que você é capaz.